Comoção, o corpo do ex-governador Joaquim Roriz é velado no Memorial JK. A luta dos últimos meses, a trajetória do político e a repercussão da morte do ex-governador. E ainda no SOS Saúde, vamos saber os perigos das dietas e dicas para emagrecer na internet. Música Porão do Rock chega à 20ª edição. E mais, polícia prende homem que baleou adolescente em escola de São Sebastião. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Políticos, amigos e apoiadores prestam solidariedade à família Roriz. O corpo do ex-governador Joaquim Roriz está sendo velado no Memorial JK desde o meio da tarde. A repórter Érica Bleney está lá desde cedo e tem as últimas informações para a gente. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Pois é, olha, já começo com dicas aí para o motorista, já que o trânsito foi alterado aqui ao redor do Memorial JK. As vias S1 e N1, as vias da esquerda, né? Elas foram interditadas para melhor locomoção aí para quem vem visitar aí o velório, vem fazer parte desse velório. Também teve alteração aí no estacionamento. O estacionamento aqui do memorial, ele foi dedicado apenas à família e também às autoridades. Já o outro estacionamento, aquele lá da Praça do Cruzeiro, foi o que foi dedicado aí às demais pessoas que vêm aqui ao velório de Joaquim Roriz. Olha, nossa equipe esteve aqui desde o início da tarde e o momento mais emocionante aí a gente separou para você, está aparecendo na sua tela, foi justamente o momento em que o Wesley Roriz, a mulher do ex-governador, chegou ao velório. Foi um momento emocionante, a família toda junto, abraçada, ela com as filhas, enfim, ela precisou inclusive ser retirada da sala para que se acalmasse um pouco mais, né? Foi um momento aí de bastante emoção, um momento aí de bastante choro, inclusive. E também a previsão para amanhã é que o corpo do ex-governador seja levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros para o cemitério da Asa Sul, Campo da Esperança, e isso deve acontecer por volta das 10 horas da manhã. Provavelmente a população vai acompanhar também, porque hoje, já no velório, cerca de 1.000 pessoas já passaram por aqui para prestar as homenagens ao ex-governador. Inclusive, você vai ver agora como é que foi essa movimentação. O sol forte desta tarde de quinta-feira não impediu quem fez questão de comparecer ao velório de Joaquim Roriz, mas o calor e a emoção pela morte do ex-governador de Brasília estavam tão intensos que esta mulher chegou a desmaiar e teve de ser socorrida ali mesmo na porta do Memorial Juscelino Kubitschek. Alguns se vestiram de azul, cor de campanha do político. Outros, como a dona Iraci, carregavam fotos que tiraram com o Roriz ainda em vida. Memória, e vou levar comigo, essa aqui vai comigo. Como eu estou aqui hoje, estou com meu coração, só Deus sabe. Conhecido como governador do povo, Roriz foi velado pela família e amigos lado a lado com os demais cidadãos. A ideia inicial era que os mais íntimos tivessem pelo menos 1 hora para a despedida, mas os portões foram abertos para o público cerca de meia hora antes. O clima era de muita tristeza. Outra mulher também desmaiou depois de ver o corpo do ex-governador. Muitos políticos também participaram do velório. Foi um homem além do seu tempo. Ele, na sua simplicidade, ele soube perceber a importância de Brasília, a importância dos pioneiros, valorizou sempre o presidente JK, por isso que nós abrimos aqui o memorial hoje para recebê-lo. Que Deus o tenha no seu santo descanso, ele merece. Tudo que ele fez, pelo legado dele, Brasília será eternamente agradecida ao Joaquim Roriz pelo que ele fez pela nossa cidade, principalmente a camada mais carente da nossa cidade. O ex-governador Joaquim Roriz estava internado há mais de 1 mês e ontem começou a ter complicações no quadro de saúde.
Já nas primeiras horas da manhã, a confirmação da morte de Joaquim Roriz. Aos poucos, em intenso clima de tristeza, a família do ex-governador chegou ao hospital em que Roriz estava internado. A gente está muito devastado, mas eu tenho certeza que não é só a nossa família que está sentindo essa perda, é Brasília toda. Joaquim Roriz estava internado neste hospital particular desde o dia 24 de agosto. O quadro de saúde do ex-governador teve uma piora significativa no fim da tarde de ontem, quando Roriz sofreu infarto. No fim da noite, ele teve 2 paradas cardíacas e respiratórias. De acordo com a nota do hospital, Roriz morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele teve 2 infartos. Mas ressuscitaram ele e aí ele veio a óbito agora pela manhã, por volta de 7h30, 7h40 mais ou menos. Desde agosto do ano passado, a saúde de Joaquim Roriz, que estava com 82 anos, dava sinais de fragilidade. Por complicações de uma diabetes, ele teve que amputar dedos do pé e depois a perna direita, na altura do joelho. A saúde mental do ex-governador também estava debilitada em decorrência do Alzheimer. Joaquim Roriz deixa a mulher Wesleyan, 3 filhas e 4 netos. Joaquim Roriz foi o governador mais popular que o Distrito Federal já teve. Governou por 4 mandatos. Entre outras coisas, foi responsável pela expansão do DF com a criação de várias cidades. A gente vai ver agora uma retrospectiva da vida política de Roriz. O ex-governador Joaquim Roriz nasceu em 4 de agosto de 1936 em Lusiânia, município onde começou nos anos 70 a vida política como vereador. Aqui no Distrito Federal, ele foi o governador mais popular da história. Comandou a capital de 88 a 1990, ainda indicado pelo presidente da República, José Sarney. Depois da Constituição de 88, que implantou o voto direto para a eleição ao GDF, voltou novamente ao cargo pela vontade da população. Em 2 mandatos consecutivos, de 1991 a 1999, e depois, entre 2003 e 2006, governou o DF pela 4ª vez. Roriz inaugurou a primeira linha de metrô da capital e a ponte JK, um dos principais cartões postais da cidade. Joaquim Roriz também foi responsável pela criação de várias das grandes cidades do DF, como Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e Uparanoá, por exemplo. A despedida de Roriz da política ocorreu em 2010, quando tentava se eleger como governador pela 5ª vez. E a candidatura dele foi impugnada com base na lei da ficha limpa. Vários políticos lamentaram a morte de Joaquim Roriz, entre eles o atual governador Rodrigo Hollenberg. Em nota, ele diz que, assim como o JK, Roriz ajudou a escrever a história da capital. Hollenberg decretou luto oficial por 3 dias e colocou o Palácio do Buriti à disposição da família, para que a população possa se despedir de Roriz e lhe prestar uma última homenagem. O presidente da República também lamentou a morte do ex-governador. Em mensagem publicada em rede social, Michel Temer lembrou as obras e realizações de Joaquim Roriz ao longo dos 4 mandatos como governador da capital federal. E é justamente sobre a morte de Joaquim Roriz o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a morte de Joaquim Roriz deixa uma lacuna impreenchível. Ele foi um político à moda antiga, pré-redes sociais, no tempo em que importante mesmo era o contato direto com o povo, o corpo a corpo, o abraço, o olho no olho. Roriz nunca foi um grande orador, mas tinha uma admirável capacidade de comunicação. Ele falava como falam as pessoas mais simples, sem nenhuma preocupação com a forma, com a cerimônia, mas com o coração na ponta da língua. Roriz emocionava o povão a ponto de as pessoas chorarem só com a simples aproximação dele. Foi um gestor controvertido, alvo de várias denúncias, mas foi também um grande realizador, um governante que deu teto e dignidade a dezenas de milhares de pessoas pobres, porque achava que todo mundo tem o direito a um endereço para chamar de seu. Fundou cidades, várias cidades, construiu monumentos, abriu avenidas, embelezou Brasília com os seus canteiros floridos, com os balões floridos aqui da nossa cidade. Deu-nos a ponte JK, trouxe-nos o metrô. De fato,
nunca houve em Brasília um político como Joaquim Roriz. Eleições. Veja agora a agenda dos candidatos ao GDF para a noite desta quinta-feira. A candidata Fátima Souza, do PSOL, participa da assinatura da Carta de Compromisso do Fórum Nacional de Democratização das Comunicações. Alexandre Guerra, do Novo, participa de evento no Lions Clube às 8h30 da noite. O candidato do PSTU, Antônio Guiller, também participa do Fórum Nacional de Democratização das Comunicações. O general Paulo Chagas, do PRP, encerra a agenda desta quinta-feira no Paranoá, em uma reunião com moradores a partir das 7 da noite. E os candidatos Rodrigo Hollenberg, do PSB, Júlio Miragaia, do PT, Eliana Pedrosa, do PROS, Ibanez Rocha, do MDB, Rogério Rosso, do PSD e Alberto Fraga, do DEM, suspenderam as agendas de campanha por causa da morte do ex-governador Joaquim Roriz. Olha, vamos mudar de assunto. A aventura de sair pelo mundo, aprender idiomas, trabalhar e se qualificar profissionalmente está contagiando um número cada vez maior de brasileiros. Pois é, amanhã tem uma feira sobre intercâmbio no Centro de Convenções e Eventos Brasil 21. Quem vai dar mais detalhes é o Carlos Ronchetti, que é diretor de operações para o Brasil da Edu Expo. Oi, Carlos, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, obrigada. Carlos, como é que vai funcionar essa feira? São expositores que vão dar dicas? Vai ter stand? Exatamente. Na realidade, são dois eventos que ocorrem juntos. Um é Edu Canadá, que é a feira oficial do governo do Canadá, e o outro é Edu Expo, que é um dos maiores eventos de intercâmbio do mundo. Nesses dois eventos, nós trazemos universidades, escolas, colleges, escolas de idiomas para cá, para Brasília, para que os estudantes brasilienses tenham a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre os seus planos de estudos no exterior. E começa que horas, vai até que horas? É amanhã, né? É amanhã, das 4 da tarde até as 9 da noite, no Centro de Convenções e Eventos Brasil 21. Quem pode participar tem que fazer alguma inscrição antes? Exatamente. A gente pede para que todos que tenham interesse de participar no evento façam a inscrição prévia online no site tanto www.eduexos.com/Brasil quanto feiraeducanadá.com. Dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda. Agora, Carlos, dá algumas dicas para quem está interessado em fazer intercâmbio, né? De repente não vai poder ir amanhã. Dá uma dica aí, um briefing, mais ou menos, o que a pessoa tem que fazer para conseguir sair do país e estudar fora. Perfeito. Bom, o primeiro passo é você pensar qual tipo de curso que você quer estudar no exterior. Então eu quero fazer uma pós, uma graduação, um ensino médio, um ano do ensino médio, quero melhorar o meu idioma. Qual tipo de programa você quer? Uma vez que você souber o tipo de programa que você quer, é importante você pensar quais os destinos que eu gostaria de estudar. Tenho muita vontade de morar nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, enfim. Seleciona os destinos que você tem mais desejo de vivenciar, de morar, e aí você começa a buscar as universidades, instituições de ensino que oferecem o tipo de programa que você quer e que estão localizadas nesse destino. Compara as melhores, baseado nas suas preferências, nos seus objetivos, e aí sim pode optar por uma delas e estará muito mais perto de optar por uma opção ideal. Tá ótimo. Obrigada, Carlos, pela participação, pelos esclarecimentos. Boa noite para você. Boa noite, obrigado a você. E olha, nesse fim de semana tem Porão do Rock. Entre as atrações deste ano estão CPM 22, Plebe Rude, Barão Vermelho e Nação Zumbi. Nesta edição, o Porão celebra 20 anos e nós do Band Cidade preparamos duas reportagens sobre o festival para você. Nesta primeira, nós mostramos um pouco da história do Porão do Rock. Veja só. Essas são imagens da primeira edição do Porão do Rock, realizado na Concha Acústica em 1998. Quem se apresenta é a banda brasiliense Ponto G, que toca um clássico do Rage Against the Machine. O festival, que nasceu da união de bandas independentes que ensaiavam no mesmo estúdio em Brasília, se tornou referência no Brasil e completa 20 anos na tentativa de conversar ainda mais com os fãs de músicas do dia de hoje. Acaba que você tem zilhões de informações de uma forma muito rasa, né? A galera não se aprofunda muito. Pô, né? Anos 80, neguinho comprava o disco por causa da capa do vinil. Aí no CD isso já foi mudando. E agora o cara não tem mais nenhum disco, o cara tem uma pendrive, o cara baixa num iPod, num iPhone, qualquer coisa. Gustavo é o único membro da produção do Porão do Rock que trabalhou em todas as edições do festival. Apesar de não ser músico, Gustavo é o irmão mais velho de Luiz Eduardo Sá,
o Alf, guitarrista e vocalista da banda brasiliense Rumbora, que emplacou alguns hits no fim dos anos 90. O mapa da minha mina tá no sul, mas ela só me instiga. Se dela de ouvir um I love you, não quero mais nada da vida. Ao lado de bandas e artistas da cidade, Alf e Rumbora foram fundamentais para o surgimento do festival 20 anos atrás. Essa história realmente é muito louca, né? De a galera das bandas ter se juntado e conversado porque queriam fazer um evento. E aí um dos caras das bandas era meu irmão, que era o Alf do Rumbora. E eu era produtor de eventos já à época. Já tinha feito um evento grande, legal. Mas aí, enfim, a gente veio conversar e trocar uma ideia. E 4 meses depois a gente fez o festival. E o festival foi irado lá na Concha Acústica. E aí tudo é história, né? Aí todo mundo já sabe mais ou menos o que rolou. Mas nesses 20 anos, muita história ficou guardada nos bastidores. Um livro escrito pelo jornalista Pedro de Luna, que está sendo lançado nesta semana, promete revelar um pouco desses bastidores. Tem coisa engraçada, tem sacanagem, tem coisa pesada, tem problemas graves que houve no porão, como a saída dos nossos sócios, né, por aquele problema todo. Mas, cara, é muito legal porque, na verdade, é um registro, né, cara? Um dos conjuntos que mais tocou na história do Porão do Rock é o DFC. Esta será a 7ª vez dos brasilienses no festival. Neste ano, o quarteto de hardcore liderado pelo vocalista Túlio Dourado comemora 25 anos de resistência como uma das bandas mais importantes da história de Brasília e do punk hardcore brasileiro. Túlio lamenta que o rock tenha perdido espaço em mídias tradicionais, mas acredita que o estilo nunca vai morrer e destaca o Porão do Rock como uma importante peça dentro desse cenário. É uma resistência aí, ó, também sempre mostrando para a cena de Brasília aqui e até para o Brasil, que o rock aqui ainda está vivo, tem mais muita coisa. Você vê a quantidade de atrações que tem esse ano aí também, você fala que ó, o rock tá encolhendo, mas ainda tem muita gente que gosta. E amanhã não perca, então, a segunda reportagem sobre os 20 anos do Porão do Rock. A seguir, no SOS Saúde, uma conversa sobre os perigos das dietas e dicas para emagrecer na internet. A gente volta já já.